O áudio está chegando bem? Tá ótimo, tá ótimo. Aí, só o Facebook aparecer para mim, mas ele já está ao vivo. Para mim demora um pouquinho mais, mas já está. Pronto. Agora foi. Vocês sabem, né, no Live Comments ali na direita, a parte direita superior, aí você pode ver quem entra, não entra e tal. E o pessoal começa a entrar 15 horas mesmo. Então tá tudo certo. Bom, gente, meu povo, hoje então, domingão, 26 de julho, e olha que coisa mais legal. Aí eu recebi agora, hein, Paulo? Vou ter que revelar aquilo que a gente falou em off. Aqui, né? Revelar que a gente, assim, talvez você, muito provavelmente você é o convidado que eu conheço há mais tempo. Aqui está ganhando o Rodolfo Vasco. Faz pelo menos 40 anos que a gente se conhece, né? 40 anos, Soninha. Nós não éramos jovens há tanto tempo. Pois é, porque além, assim, antes da gente ser colega muito antes, né, da gente ser colega de trabalho, a gente foi, né, colega de classe de conservatório, né? Mas eu acho que você estava mais adiantado que eu, não sei. Mas a gente morava no mesmo bairro e a gente estudava no mesmo conservatório, olha que maravilha. Instituto Musical Bertolini, em Santana. Bertolini, em Santana, exatamente. E aí... E de lá, e aí você cantava no Canto Livre, e eu acabei indo atrás para cantar com a Thelma Chan e fui cantar no Cantoria, que depois virou o coro do Zilaí, né? E a gente lembrou muito bem essa história quando o Zilaí estava aqui, né? E a gente falou, pô, eu conheço o Paulão desde aquela época, mas desde aquela época, todo mundo fala isso, mas desde aquela época, como? Eu morava no mesmo bairro, caramba, né? Não tem jeito. A gente tomava Coca-Cola no mesmo boteco ali, né? Na esquina ali. Azevedo, o que era ali? Zucchini, né? Então, naquela época a gente tomava Coca-Cola, não era muita cerveja. Então, e muita água rolou, né? Debaixo da ponte. Sim, sim. Você foi fazer outras coisas, eu também, na área da música mesmo, e de repente a gente acaba se encontrando agora nessa tal de academia, né? Essa tal academia, exatamente, né? E muita gente em comum, né, Paulo? Muita gente daquela época e que também se tornou profissional, que era uma coisa que a gente não tinha ideia que ia acontecer, né? Verdade. De poder sobreviver da música de alguma forma. Eu acho que a gente até sonhava eventualmente, mas a gente não podia imaginar o que ia acontecer. E eu olho para aquele momento com, assim, eu acho que é um momento diferente, né? Não sei se os nossos pais falavam a mesma coisa, mas assim, era um momento diferencial, estava todo mundo engajado em fazer alguma coisa com muita seriedade, né? E era muito difícil, não tinha essa facilidade de acesso a material, né? As referências, por um lado, eram referências muito menos amplas, né? Quer dizer, a gente conhecia... Eu lembro que quando eu precisava de algum disco diferente, eu ia até a União Cultural Brasil e Estados Unidos, que eu não estudava lá, mas eles tinham uma discoteca muito legal, e eu ia lá, pegava ônibus, metrô, descia, andava um tanto, ia lá para pegar 3 LPs para levar para casa, para gravar, para devolver na outra semana. Olha só. Então, era o jeito que a gente tinha de obter informações, conteúdos, né? A gente trocava muita fita cassete, né? Era um tal de emprestar fita cassete. E quem tinha um copiador de fita cassete era Deus, né? Quem tinha um deck duplo era verdade. Né? Aí, Eliana Sulpício, Edmundo, tudo bom? Boa tarde, gente. Então, gente, esse eu tenho o prazer, a honra de receber aqui hoje, então, um músico, regente, amigo, né, parceiro de pós-graduação agora na Unesp, Paulo Moura. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Sônia, obrigado. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. A gente já estava aqui, então, fazendo, né, o Recordar é Viver. Tricô básico. E tal. E tem umas pessoas daquela época que eu queria muito saber. Eu tenho contato, às vezes, com o Reinaldo, meu primeiro professor de teoria.
né? Não sei se foi o seu também, né? Aquela mais... Não, porque eu tinha uma outra turma, conhecia, estava sempre com ele, Reinaldo Marques, né? Reinaldo Marques. Isso. Que trabalha na USESP, né? Agora, eu acho que ele trabalha com acústica e tal. E o Paulinho, eu não sei onde foi meu professor de violão, Paulinho. Paulinho Braga. Paulinho Braga. Depois daquela época, que é isso nós estamos falando começo, né? Comecinho dos anos 80, né? Já no final dos anos 70, né? Porque acho que era 79. 79. Vamos deixar por 80. Depois eu acabei participando de um outro grupo, que era um quarteto vocal misto, com a Nenê e a Mazé Sintra, que depois foram para o Vesper, com o Nelson de Campinas, né, o Nelson Silva, e era um grupo misto, chamado Cantata Urbana. Eu lembro. E o Paulinho Braga tocava com a gente. Olha. Muito legal, super músico. Então, eu perdi contato totalmente, não tenho notícia dele. Quem tiver, avisa, tá? E tal. E eu, falando em quarteto, tinha o seu quarteto incrível, com o Maurão. Isso. Era Maurão, Rude, quem mais? Olha, a formação inicial era o João Malatian, o Rude, o Mauro e o Flávio. Na verdade, a formação inicial era Flávio Costa, o Rude, o Mauro e eu. Olha só, eu me lembro muito desse quarteto, né? Canzona, né, e tal. Os 4 rapazes. Os 4 rapazes, exatamente. E eu acho que todo mundo virou músico profissional, infelizmente a gente perdeu o Maurão, né? E o Rude foi para um outro lado, mas fundamental para nós, né? Super amigo também, desde que eu conheci, na época do Canto Livre, né? Já estamos falando em 82, 83, enfim, desde então a gente tem sido amigos, né? Que é um cara assim que as nossas vidas descruzam. Atualmente a gente está em contato, inclusive o mês que vem ele vai estar aqui, né? Conversando com a gente dos projetos dele, que são incríveis. Acho que as pessoas precisam conhecer. Mas enfim, Paulo, conta aí pra gente como é que tá. Bom, a vida na quarentena, a Rita já deu uma palhinha 2 dias atrás, né? De como é que estão aí, mas não sei se estava todo mundo aí. Agora você mudou o lugar? Você mudou o lugar? Não, eu estou no lugar dela aqui, porque no meu está batendo muito sol e ia ficar atrapalhando. Eu falei para ela trocar os livros aí atrás, tá? Para pensar que era outro lugar. Não, a gente achou muito metro, que ficou baratinho, a gente resolveu não mudar. Então, mas a vida está um pouco menos ruim aí agora, nessa fase, né? Então, tá uma vida muito estranha, né? Nós estamos tentando descobrir jeitos de como as coisas funcionam ainda, e a nossa rotina a gente conseguiu estabelecer de alguma forma, né? Assim, que bom que a gente tem uma condição de estar numa casa, de ter um espaço para ficar, né? Isso ajuda muito, de poder abrir a janela, pegar um sol, isso ajuda muito. E eu estava conversando com a Rita agora, que ao mesmo tempo que a gente sente vontade de sair, ontem a gente resolveu entrar no carro, fomos até Campinas, onde mora minha irmã, e aí ficamos aí, nós, né, distante uns dos outros, conversando à distância, né, com máscara, tudo, tal. E a gente viu que isso estressa também. E aí, por outro lado, a gente fica um pouco mais, parece que mais protegido em casa, né. É engraçado isso, tem essas duas sensações, né. Eu estava contando que eu quase, por muito pouco, não fui esse final de semana para uma instância aqui, uma reserva que tem, né, aqui perto, tem muitas aqui por perto, que tem cachoeira e tal, mas no último instante, antes de reservar, eu fui dar uma olhada como estava a curva de contaminação em Goiás, e assim, é um negócio, assim, parece o Everest, né? Então, aí eu falei, não, quieto, faço, fica em casa, e aí fiquei, mas... A gente acessa as notícias, vê, e quando a gente sai assim, a gente vê um monte de gente como se nada houvesse, todo mundo conversando sem máscara, sentado em restaurante, muvuca, assim, de boteca. Eu falo, gente, são dois universos paralelos, talvez, não sei.
Tá bem dark, né? Tipo a série Dark. Mas assim, ó, Fábio Ramazina, uma tal de Rita Moura. Ah, então. Então. Olha lá o Fábio, Paulão e Soninha. É porque a gente se conhece desde o tempo que eu era Paulão e você Soninha, né? Pois é, então, Paulão e Soninha, é isso, né? E agora a Rita Domingues. E aí eu queria te perguntar para você desses projetos, claro, são muitos projetos, a gente não vai conseguir falar de todos, né? Mas mais recentemente, eu sei que você está com a filhota aí na área de cinema e deu uma investida numas série de entrevistas que a gente viu, né? A última aí a última parte aí de Samuel com a Naomi, que deixa a gente com o coração apertado, né? Mas que projeto é esse? Foi tão legal ver essas entrevistas. Então, começou com o meu doutorado, que eu dei o título de Vozes Paulistanas, né? E o doutorado falava das práticas do canto coral em São Paulo e as relações dessas práticas com políticas públicas para a cultura. E aí eu lembrei disso, né? A gente tem contato, a gente teve a sorte de entrar em contato com algumas pessoas que foram muito importantes, não só para mim, no caso, né? Mas que a gente percebe que são importantes na história do canto coral em São Paulo. E aí, como a minha filha está trabalhando e se formou na área de produção audiovisual, então juntamos aí as expertises e começamos a fazer alguns registros. Nós fizemos 3 registros, que eu considero mais estruturados, assim, com o próprio Samuel, com a Marisa Fonterrada e com a Naomi. E depois disso, eu fui para trabalhar como assessor na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, então aí bagunçou um pouquinho o coreto desse tempo, dessa programação, tudo. E aí eu não esperava que a primeira edição que eu fosse fazer desse material seria justamente em homenagem a Naomi. Né? Nós lançamos 2 episódios. Nessa semana acho que a gente já lança o 3º e último episódio, né? Eu chamo de episódio, mas do 3º momento aí de recordação e registro da Naomi, né? E a ideia inicial era que o Samuel fosse conduzindo esses encontros, né? E aí espero retomar, assim que possível. Ou fazer nesse ambiente, né? Que nós estamos. Talvez a gente tenha que lidar com esse ambiente por um tempo, né? Sim, bastante. Né? Agora, você depois, quem sabe depois você colocava nos comentários dessa live os links dos que já foram editados, porque aí o pessoal pode acompanhar. Eu acho que a época que você colocou no nosso grupo, eu compartilhei um pouco, mas eu não me lembro se eu pus no Face. Talvez acho que eu fiquei esperando justamente a oportunidade da gente conversar sobre isso para colocar no lugar que eu sei que as pessoas vão buscar, né? Sim. Outra coisa que foi muito comentada aqui, muito esperada a sua live, para você falar da edição dos arranjos do Samuel Kjaer que você está preparando, né? O nosso grande mentor aí de vida, né? Mestre Samuel. E que muita gente, quando ele esteve aqui na live, todo mundo perguntou, e seus arranjos? Não, o Paulão está preparando o negócio, Paulão, e aí está todo mundo, cadê esse Paulão? Então, olha só, Mestre Samuel, né, não tem muito o que falar mais, né, é difícil, né, explicar a importância do Samuel, não só para a minha formação, para a minha vida, como referência, como alguém que em momentos decisivos, assim, teve presente e contribuiu para que eu esteja onde estou, né? E é difícil falar muito sobre isso, porque é tão intenso. Mas não só para mim, como para um monte de gente, né? Como para você e para outras pessoas, e para o canto coral brasileiro como um todo. E há mais de 10 anos, a Mônica Tilly Vagabe, né? Sim. Que também é do Vésper, nós tivemos a ideia de propor para o Samuel fazer uma antologia dos seus arranjos. E essa ideia ficou cozinhando, fizemos algumas reuniões, e isso estava meio em paralelo a tudo que cada um de nós estava fazendo, né? E, na verdade, ficou um pouco encruada essa ideia. Mas há 1 ano e meio, mais ou menos, quem é que me cobra de colocar isso em ordem? Né? Naomi.
Olha. Conversando com a Naomi, ela falou, Paulo, temos que fazer isso. Se vocês quiserem, eu entro na história, a gente faz uma força-tarefa. E foi isso. Há um ano, com a Naomi, tem um grupo, né? A Mônica e eu tivemos a ideia original, a Naomi, o Nibaldo Araneda e o Valdemir, que trabalhava com a Naomi no Teatro Municipal. Então, o Alexandre Zilay esteve por perto em alguns momentos também, para dar ideias. E é isso, né? No começo do ano nós estávamos super animados, num ritmo mais intenso. E aí, enfim, perdemos Naomi, né? Mas agora, enfim, vamos seguir em frente até como uma homenagem a ela também. Então, nós já temos o Nibaldo e o Valdemir já prepararam as partituras, as versões, né, editadas das partituras. Nós vamos ter um ensaio muito bonito da Marisa Fonterrada, falando do papel dos arranjos corais e papel do Samuel como educador. Então, nós vamos ter 25 partituras, 25 arranjos. Eu havia feito já um catálogo de todos os arranjos do Samuel, deu uns 240 e tantos itens, e ele nos ajudou a selecionar, né? Ele tem participado bastante desse projeto. Nós vamos ter um comentário dele antes de cada partitura, assim, para quem foi feito o arranjo, o que chamou a atenção dele nesse arranjo. Um pouco disso naquela nossa apostila Monitores, né? Dele fazendo comentários antes dos arranjos. Né? Isso, monitores corais, né? Da FDE. Era uma ideia incrível. E é isso. O Kazumi, irmão de Naomi, me procurou depois de um tempo e falou, Paulo, eu fiquei sabendo que Naomi estava envolvida nesse projeto, eu quero seguir com vocês. E o Kazumi é editor, ele trabalha na editora da PUC, né? Ele tem uma expertise grande na edição de livros, e isso, enfim. Estamos trabalhando e agora dependemos dessa questão de poder imprimir e poder distribuir isso, né? Nós liberamos os direitos, né? Conseguimos liberar os direitos de todas as obras para publicação impressa, né? Então, nós não havíamos considerado, até pela característica do projeto, uma edição online. Mas, então, nós vamos fazer um songbook dos arranjos corais do Samuel, e vão ter partituras originais da letra dele, né? Nós não praticamente que é uma gráfica ele, né? O jeito que ele escreve é tão claro que não. E outra, parece que quando a gente canta um arranjo com a letra dele, parece que soa diferente. A gente se relaciona com a partitura de uma forma diferente. Você se associa à presença dele, né? É um jeito, e quem já viu, né? Ele sempre ele escreve daquele jeito, com raras correções, né? Com uma coisa assim. Isso. E outra coisa interessante são, às vezes, a montagem visual que ele propõe. Sim. Os blocos, comentários em cima ou abaixo de algum elemento textural ali. Então, tudo isso faz a gente olhar a partitura e se relacionar com a partitura também de uma forma diferente. Só que nós não tínhamos como fazer todos os 25 arranjos no modo facsímile, que seria esse. Porque alguns ele escreveu em folhas grandes, e se a gente reduz, perde legibilidade. Então, nós estamos fazendo as versões editadas, né? Na verdade, o Nibaldo e o Valdemir estão preparando essas edições, mas vão ter 2 arranjos que nós vamos também trazer na letra dele, nos originais dele. Para quem não teve tanto acesso, não conhece, poder ter um gostinho de como é uma partitura de montagem na letra do Samuel. Maravilhoso, maravilhoso. Né? O Edmundo Hora tem uma pergunta para você. Paulo, por acaso você conheceu o Riju, Ricardo José O'Hara, do canto coral, no final dos anos 70 também? É assim que fala, Edmundo, o O'Hara? Olha, vou ser sincero, talvez eu tenha conhecido, mas eu tenho uma certa dificuldade de associar o nome à figura. Às vezes eu esqueço o nome das pessoas e fica uma coisa, às vezes, até meio constrangedora. Mas eu não lembro realmente. Talvez eu tenha conhecido nos encontros ou em alguma... Porque pelo menos na região, né, em São Paulo, a pessoa dessa época era difícil a gente não conhecer, porque estava muito envolvido com o canto coral naquela.
Virada dos anos 70 para 80, um frenesi, né? Um movimento muito intenso de canto coral. Eu lembro que as semanas de canto coral na USP iam de segunda a domingo, ou de domingo a domingo, e cada dia 7 coros, e aquele anfiteatro Camargo Guarnieri cheio, de segunda-feira à noite, para as pessoas assistirem. Ele está falando do Canto Nobile, eu lembro do Canto Nobile. Ah, Canto Nobile, tá. Eu não participei do Canto Nobile, né? Eu cheguei a assistir, né? Que era um coro também que o Samuel estava à frente durante bastante tempo, mas eu sinceramente não lembro do Ricardo José, o Errara. Talvez se eu ouvir eu lembro, né, da fisionomia. Eu não sei, ou alguém lembrar uma situação em que vocês dois estivessem juntos, né? Mas, enfim, além disso tudo, né, Paulo, você assumiu muito tempo aulas lá em São Caetano, né? E agora, né, nos últimos anos, não sei quanto tempo já você está na Unesp. Olha, eu entrei como professor substituto em 2013, depois tive a sorte de fazer, eu acho que o último concurso para professor efetivo em 2014. 2014, então. E aí, nesse tempo, você, né, teve lá, você estava à frente da comemoração dos 80 anos de Samuel. Foi a Cantoria para Samuel. Cantoria para Samuel. Nós localizamos e convidamos grupos e pessoas com os quais o Samuel trabalhou, amigos, enfim. E lá no Instituto de Artes temos 5 andares. Então, quando ele chegou, ele foi no saguão, tinha um coro cantando para ele, no saguão. Aí ele pegou o elevador e, em vez de ir para o primeiro andar, onde é o auditório, ele foi para o 5º andar. E em cada andar, ele foi descendo pelas escadas, e em cada andar tinha um coro cantando para ele. E com ele. E aí, depois, no primeiro andar, fomos todos para o auditório, e aí todo mundo cantou uma coisa junto para ele também. Foi emocionante. Foi. E ele falou assim, vocês querem matar o velho? Sempre extremamente ávido e querendo saber, conhecer mais, né? Ele generoso, né? Muito. Generoso. Muito impressionante. Então, e aí, como é que é? Eu fico imaginando, né? Nós passamos tantos anos dentro do IA, como alunos, né? Do Samuel, peixinhos, e tantas coisas. E aí, você tem esse posto, né, agora. Na verdade, eu estou no lugar que Samuel esteve, né? Isso é orgulho, é honra, é responsabilidade, né? É emoção, né? Porque, de alguma forma, a gente está, mesmo que não tenha essa intenção direta, mas a gente transmite, né? Visões de mundo, abordagens específicas, né? O que você considera mais marcante da diferença, assim, do seu tempo de estar lá como aluno do Samuel e você agora fazendo esse papel, que associações que você... Tá. Bom, quando eu entrei na Unesp para estudar, em 84, como eu te disse, tinha uma efervescência coral, e eu já cantava no canto livre. Sim. Então, tinha uma relação de prática, do que a gente cantava no canto livre, eu trazia, comentava, levava de volta alguma informação, os aquecimentos que ele propunha, que não eram aqueles mais ortodoxos, né? Incorporar o aquecimento na sensação da música que se vai cantar, reconhecer o ambiente sonoro e, a partir disso, pensar em aquecimento. E foi muito importante para mim também, porque ele me proporcionou estar à frente de coral da Unesp, né? Na época, nos anos 80, o coral da Unesp, nas várias cidades em que estava a Unesp, eram ensaiados por estudantes de regência. Então, eu fui para Marília durante 2 anos, eu sei que você também participou disso, né? Eu fui para São José do Rio Preto. Isso, um pouquinho mais longe. Quando eu entrei, você estava no 5º ano, né? Quando eu entrei na Unesp. Então, a gente se conhecia de fora da Unesp, porque eu estava no Sesc com o Samuel. Verdade. A gente se cruzava nos corais, mas porque eu estava no Sesc E aí foi isso, né? Eu pude estar à frente de um coral da unidade de Marília, da Unesp, com a orientação dele,
E era aquele momento, né, realmente, como você falou antes, né, de descoberta, né, de possibilidades que iam se abrindo. Vamos lembrar, no meio da década de 80, redemocratização. Eu lembro que quando eu fui para Marília, tinha uma história de governo itinerante do governante da época lá, acho que era Maluf, alguma coisa assim. E a movimentação na Unesp, quer dizer, a universidade, ela tinha um papel junto à sociedade, me parece um pouco diferente de hoje. Não era só, e hoje também não é, mas assim, não era só o lugar em que a pessoa vai para se formar, para ter um diploma, para ir para o mercado de trabalho. Muitas vezes a universidade era um ponto de reflexão, era um espaço de reflexão em que a sociedade estava presente também, né? Então, as reflexões dentro do ambiente acadêmico, elas iam elas eram mais amplas do que os conteúdos específicos da formação do estudante, né? O papel cultural dos espaços universitários, dos espaços acadêmicos, me parece que era um pouco diferente, sim. E hoje a gente, enfim, eu não sei como vai ser, né, Sônia? Porque eu posso dizer como foi até março, não é? E é essa a nossa grande dúvida daqui para frente. Mas a gente já, mesmo antes da pandemia, conversávamos entre os colegas, né? E parece que naquela época a gente tinha tanto tempo, a gente se dedicava, não acho que se dedicava mais, era uma forma diferente. Mas, às vezes, ensaios 3 vezes por semana. Hoje parece que todo mundo tem menos tempo, parece que está todo mundo muito mais ocupado. A gente meio que morava no campus, né? A gente meio que... Passava o tempo, né, lá. E aí a gente sente que hoje parece que tem um pouco mais de dificuldade de disponibilizar tempo. Parece que está todo mundo com menos tempo disponível para fazer as coisas. Eu não sei se por essa sensação de o tempo passar mais rápido que nós temos hoje, né? Eu lembro de um treinamento empresarial no final dos anos 90 sobre e-mail. E dizer assim, não, você não deve deixar os e-mails se acumularem, né? Olhe 2 vezes por dia. E hoje já não se fala mais por e-mail, né? Eu estou orientando te ouvirem, por favor. Então. Hoje é o WhatsApp, o tempo todo, instantâneo, né? Ubiquidade quase, você está em todos os lugares e você tem que estar nos lugares, né? Isso dá uma certa angústia, né? Da gente não conseguir dar conta disso. De responder imediatamente, de ter acesso a tudo. Fala. Existe uma ansiedade na gente de querer responder, acho que por essa... a gente que é mais velho tem essa coisa de querer limpar a agenda, responder para não ficar com nenhum pontinho lá, porque o pessoal mais novo não tá nem aí. Entendeu? Se tem um monte de WhatsApp, como a gente se acostumou a falar, não vai dar para responder esses e-mails agora. Me incomoda profundamente ter mensagem de WhatsApp lá que eu não respondi, porque para mim é um compromisso que está lá pendurado. Mas é uma total percepção equivocada, porque o fato de você estar online não significa, ao contrário do que está escrito lá, que você está disponível. Isso é um problema sério, né? O aplicativo diz disponível. Isso. Você não está disponível, você só está online. É outra coisa. E agora, assim, com 2... Por isso que eu falei de ubiquidade. Às vezes estou numa reunião aqui, né, por conta da Pró-Reitoria de Extensão, agora Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, estou numa reunião e, ao mesmo tempo, está aparecendo mensagem no WhatsApp. Então, enquanto o outro está falando, às vezes é obrigado a olhar o WhatsApp e responder ali. Então, você está em 2 reuniões simultaneamente. Né? É um desafio para a gente isso. Eu acho que com tudo isso, Paulo, que a gente, para mim, o que tem aparecido muito é que a gente não tem... o tempo é diferente. Você tem mais coisas acontecendo simultaneamente, então você dá conta de cuidar dessas coisas por menos tempo. Não sei se eu me faço claro, o tempo de concentração, de foco. Porque 1 hora aqui na frente dessa tela, com o Facebook, o WhatsApp, mais o StreamYard, né? E eu não tenho telefone fixo. Se eu tivesse, mais uma doideira, né? E a gente está dentro de casa, o interfone pode tocar, a campainha, sei lá, alguma coisa. Você dá conta de tudo isso ao mesmo tempo, por um tempo muito menor do que você daria presencialmente. Tem coisas que presencialmente não dá para fazer. Né? Você está numa reunião com o diretor e responder no seu WhatsApp, não dá. Né? Então, mas se
você estiver no Google Meet ou no Zoom, dá. Isso. Você sabe que hoje de manhã teve uma outra live, né? Uma outra sessão ao vivo, né? Vamos aportuguesar tudo. Muito interessante, promovida pelo SESC, com o Edgar Morin. Então, o Edgar Morin acho que devia estar lá em Paris, na França, enfim, né? E o Danilo Miranda, do SESC, e a gente ouvindo os dois. E o Morin falou uma coisa muito interessante, né? Que eu concordo. Às vezes a gente pensa que as tecnologias vêm e que nós domesticamos a tecnologia, quando, na verdade, são as tecnologias que acabam nos domesticando muitas vezes. E esse é um grande perigo. Sim. Né? Da gente achar que está navegando e, quando a gente vê, a gente está boiando apenas, né? O pessoal da cybercultura, tudo que a Levi fala disso, né? Do grande fluxo de informação, e que, de repente, esse fluxo de informação te carrega, te leva de um lado para o outro, né? Te conduz, em vez de você... a gente é conduzido em vez de conduzir, né? Inúmeras vezes, né? Você entra na internet para fazer uma coisa que depois de uma hora que você está lá, você não fez. Isso. Muitos estímulos, né? Aí você entra uma coisa, vê outra, e vai para um lado, depois vai para o outro, aquilo te chama atenção, você acaba passeando, né? É meio como entrar no hipermercado, né? Então, ou você tem uma listinha, ou você vai ficar lá muito tempo. Verdade. Mas então, esse tempo é desafiador, né? Porque a própria noção do tempo está se transformando. Agora, quem está em casa com essa outra rotina, com essa relação diferente com as pessoas, aí chega uma mensagem às 9 da noite da sexta-feira para alguma coisa que ficou pendente, aí você tem que decidir se você pensa nisso durante o final de semana, ou se você já no sábado ou domingo você vai... Quer dizer, essa necessidade de ser instantâneo, eu acho que causa uma angústia grande na gente, de não conseguir dar conta de tudo. Com certeza. Isso. Tem alguns comentários, a Liz entrou, oi Liz, Liz Helena, a Márcia está dizendo que é gostoso ouvir essas histórias, né, que momento vocês tiveram, esse período no Brasil, me sinto privilegiada, né, lembrar de todos esses movimentos, é verdade, era uma ebulição em toda parte. E hoje também né, só que é diferente, né, Márcia, é uma ebulição que acontece de uma outra forma, e acho que as pessoas da nossa geração, eu tenho a impressão que se sentem mais sobrecarregadas do que... Sim. Eu nasci analógico, né? A gente nasceu analógico e tem que lidar com essa transformação grande do mundo como um todo, né? Também, assim, parece que as coisas estão começando agora, outra fala também, que, na verdade, o século XXI talvez esteja começando agora. A Lilia Schwartz escreveu isso e tal. E, na verdade, é um pouco isso, porque o próprio termo século nem sempre quis dizer, assim, os 100 anos do 00 ao 99, né? Quando a gente fala em música secular, a gente fala música do seu tempo, ali, a música do tempo presente das pessoas. Então, se o 11 de setembro lá foi talvez o término do século XX, demorou esse tempo todo aí, e eu acho que é agora que a gente está realmente adentrando, né? O Morin falou isso hoje também, no século XXI, né? Em que as relações estão diferentes, a percepção de mundo é diferente. Certamente. E se a gente se nós já estávamos meio angustiados, sem saber de como ia ser, em janeiro deste ano, né? Imagina agora, né? Que normal novo vai ser? Isso vai ser normal? Não sei, ninguém sabe. Mas eu acho que, bom, claro, o Morin falou, é muito difícil você falar que não faz sentido, né? Claro que faz sentido, mas é um pensamento bem lógico, né? Você imaginar que teve algum grande acontecimento no começo do século, que é onde a gente está, ou na primeira parte do século, que definitivamente mudou tudo. Acho que a gente já pode dizer, a gente não sabe para onde vai, mas que mudou, não é mais, as coisas não são... Mudou. Você mesmo comentou outro dia, será que faz sentido eu viajar 12 horas de avião para sentar e ouvir alguém falar num congresso? Pois é. Eu posso sentar e ouvir, eu posso viajar por outras razões, né? Ou com consequência do que eu ouvi alguém falar. Isso. Para sentar numa conferência, passou a ser uma coisa... Outra coisa, assim, se antes dessa tal de pandemia, quem não estava nas plataformas sociais, né, as plataformas digitais de interação, já estava um pouco de escanteio, né? Quem não tinha Facebook, quem não tem Instagram, né? Quem não
não surfa ou boia nessa onda. Hoje, então, mais ainda. Quer dizer, hoje, quem não está no Facebook e no Instagram, será, né? E eu acho que estava tendo uma mudança que era relativamente mais rápida antes também de surgir uma nova forma de interação. Parece que se migrou para outro lugar, porque a gente teve, sei lá, Orkut, teve FaceTime, blá, 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 um monte de coisa, mas o Facebook teve a sua grande fase, que agora está em queda, porque o Instagram domina. Instagram e YouTube dominam, né, muito mais. Muitas pessoas me falam, você tinha que passar sua live para o YouTube, porque você ia ter muito mais viewers, né? Então, nesse momento, eu tenho um acúmulo de trabalho tão grande que o que está funcionando deixa como está um pouquinho. Está funcionando, deixa assim. Vamos lá, né? Não faz marola, né? Não faz... Não complica a minha vida mais, né? Assim que tiver assim um decibéis, assim, um daqueles zeros, né? Lá com espaço, a gente sobe mais uma coisinha. No momento está loaded. Tá aqui. Então, né? Tem um comentário aqui, ó, já estou assumindo aqui, Sônia. José Carlos, tenho dúvidas sobre esse novo normal. Eu também. Pode ser que para muitos não mude nada, né? Isso aconteceu durante 6, 7 meses da vida e pode ser. Como vai ser? Pondé, sabe, o Luiz Felipe Pondé, diz o seguinte, que ele acredita que essa é uma situação passageira, porque também na gripe espanhola, em outros momentos, se imaginou que o mundo nunca mais fosse o que era, né? E uma vez que encontraram a vacina, que encontraram, né, o antídoto e a doença passou, isso é um período grande, né? Não é uma coisa de meses. Uma vez que esse período, esses anos passarem, as pessoas vão voltar a fazer certas coisas que faziam e outras vão fazer diferente, porque a gente passou por uma experiência que mudou, incluiu coisas que não tinha. Mas ele falou assim, as pessoas vão continuar se abraçando, se beijando, assim que... E a necessidade disso, né? Quando eu falei que a gente passa por um lugar e tem o pessoal no bar lá, sem máscara, confraternizando, a gente fica preocupado e fala, pô, esse pessoal tá sem máscara, não sei. Mas, assim, é necessidade, né? As pessoas sentem necessidade de estar com outras, né? De estar convivendo, né, com outras pessoas de uma forma presencial, né? Ontem eu querendo ser uma pessoa sem consciência. Coisa que não é possível, uma vez que ou você tem ou você não tem. Quando você tem, não tem como voltar. Mas eu queria assim, eu queria ser tão uma pessoa irresponsável que eu ia catar meu carro agora e ia para a praia, ou eu ia para a fazenda, eu ia para, né? E aí você é uma pessoa consciente, você senta e... Isso. Ontem, quando a gente, assim, entrei no carro dentro de casa, parei na porta da casa da minha irmã, ela lá, a gente aqui, né? Ela tem, enfim... Tem uma situação que precisa cuidar mais da saúde e tal, a gente aqui, distante, preocupado, a gente voltou, a Rita e eu, a gente voltou assim, tenso, a gente voltou com dor de cabeça, a gente voltou preocupado. Poxa, será que devíamos não ter ido? Será que? É uma tensão mesmo que a gente passa. Sim, só de ir ao supermercado, coisa que eu não faço há 10 dias e vou ter que fazer, mas estou protelando, né? Porque sair... E vem essa tensão toda. Né? Por um lado, eu espero que alguma coisa de avanço, não só na vacina, tal, mas alguma coisa de avanço na percepção que a gente tem do mundo, na percepção que a gente tem das outras pessoas, né? Na possibilidade que a gente tem de interagir, tudo isso avance de alguma forma, né? A consciência sobre o que é realmente importante, né? A gente pode fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, não se vai o que eu posso fazer, não é problema meu. Eu acho que essa postura deve certamente mudar alguma coisa. Lisa, ela está falando com você. Oi. Como você vê o canto coral daqui para frente? Os coralistas distantes, uma nova proposta de ensaio e performance. Assim, eu acho que o nosso um dos desafios o que é primordial manter, né? Que deve ser mantido porque faz bem para nós, e o que vai ser bom mudar, o que vai ser bom avançar, o que vai ser bom fazer diferente. Quando eu vejo os corais cantando, assim, à distância, né,
veja, é o que o pessoal da música popular, os grandes astros já faziam, né? Cada um entra no estúdio numa hora, grava em separado, e o técnico, o engenheiro de som que monta tudo, que junta tudo e que dá o resultado final. Quer dizer, isso já é uma prática que a indústria cultural faz, e com uma técnica e com uma eficiência técnica, né, indiscutível, né? Então, será que eu não acredito que isso vá substituir o canto coral, né? Porque a gente tem contextos distintos. A gente tem o canto coral profissional, né? O coral da USESP parece que vai voltar agora a trabalhar em agosto, em grupos pequenos, encontros de 1 hora, salas todas arejadas, distantes uns dos outros, tudo isso, tá? Mas na minha turma de canto coral da Unesp, por exemplo, são 110. Nós ensaiamos uma sala muito grande, mas que não tem nenhuma janela e uma única porta de entrada. Quer dizer, como é que nós vamos lidar com isso? As pesquisas, né? Tem acho que é a Renata Tavares, que está na Alemanha, que manda sempre atualizações sobre como estão as pesquisas lá, e muitos pesquisadores deixaram claro que não é só o fato das pessoas cantarem, é o encontro social, né? É o apertar a mão, é o se abraçar, é conversar, é a rodinha, quer dizer, para uma grande parcela dos coralistas, né? Essa parcela que não é profissional, que se encontra para cantar de uma forma diletante, né? Não é só o canto, né? Pela convivência, né? Pela convivência. Então, realmente, eu não sei mesmo. Não sei mesmo. Eu acho que algumas coisas vão persistir, por exemplo, pequenos grupos nesses ambientes profissionais, né? Até que se tenha vacina, até que isso esteja já normatizado. Esses pequenos grupos com pessoas distantes entre si ensaiando, a gente já vê em alguns grupos de outros países isso acontecendo, né? Gravações, vídeos. O pessoal cantando, eu não me lembro qual a peça de Bach era, com contínuo, e todo mundo cantando de máscara. Vão ter que ter alternativas aí até a gente saber, né, onde que vai. A Márcia está comentando a respeito de um documentário no canal Arte sobre a peste negra. Não, eu não vi, Márcia. Põe o link aí para a gente, que a gente vê depois. A Rita diz, em Cuiabá, todas as salas do departamento têm janelas praticamente lacradas por causa do ar-condicionado. Sim. É o caso do meu laboratório, o laboratório de performance da UFG. Ele tem janelas duplas, a prova de som. E portas de estúdio, porque é um estúdio de gravação. Obviamente, não tem a menor possibilidade de estar lá. Né? Então, eu não sei realmente esse novo normal, se vai ser o normal, que aí a diferença entre normal e comum, né? O que vai ser comum e o que é. Eu adoro aquela piada, né? Só vai voltar ao normal quem era normal antes. Não adianta ficar insistindo. Alguns desses, né? Alguns que vão voltar a ser normais, não sei. Não dá para voltar a ser o que você não era, então não exagera. Eu não tenho a menor possibilidade de voltar ao normal, então tudo bem. Ai. A Rita está dizendo, a oxigenação muda completamente com as máscaras. Pois é. Sim. Tem muitas questões aí que agora vão entrar em discussão e quem sabe a gente consegue, né, que o Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia despenda verba para as pesquisas na área de artes, música, onde a gente possa investigar esse tipo de coisa, né, com recursos, né, não só com a boa vontade, que boa vontade a gente tem muita, né, e, sabe, boa vontade o inferno está cheio. Precisamos de recursos. Assim, a resposta que as institutos de pesquisa e as universidades têm dado, né, eu falo um pouco pela Unesp, que eu conheço um pouco mais, já se montaram redes de pesquisa para articular esses dados, essas pesquisas direcionadas, articulando com outras instituições no Brasil e também no exterior, quer dizer, abertura de dados, né, para pesquisa. Mas nós temos bolsas cortadas, nós não temos dinheiro para fazer pesquisa. Pesquisa institucional existe, mas a pesquisa de base que estão fazendo na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, nós não temos a menor condição de acompanhar, porque nossos grupos de pesquisa não têm dinheiro. Sim, tem. Não é? Desculpa, eu te cortei, mas é porque assim, eu já discuti isso tanto aqui, as instituições colocam resultados das pesquisas de gestores o tempo inteiro nos sites, mas a área de música, a área de artes, não tem dinheiro para fazer pesquisa.
né? Então... Arte, cultura, né? Para quê, né? Né? Para quê? A gente pode viver sem ter produção cultural, né? A gente é só comer, ter dinheiro, vai lá, trabalha 10 horas por dia, volta para casa, né? E aí consegue chegar em casa às 10 da noite, come alguma coisa, olha o filho que está dormindo, dorme no outro dia, né? Essa é a rotina de uma grande parte da nossa população. Ainda. Bom, Paulo, olha, o papo está tão bom que foram 44 minutos. Olha só. Beleza. Então, puxa, a gente vai ter que ir encerrando aqui, mas sei lá, vamos fazer o Paulo 2. Como eu falo aqui todo dia, a gente vai esticando aí essa meia hora todo dia. Você vai entrar para o Guinness Book, né? As 200 lives diárias na pandemia. A única pessoa está todo dia numa live, né? Será? Acho que não. Parabéns, viu? Parabéns por essa iniciativa. As pessoas não têm esses amigos maravilhosos como convidados, né? Bom, poder te ver, falar um pouquinho, matar um pouco a saudade e tal. Isso. Nossa... Também, Sônia, agradeço o convite, agradeço o pessoal que está assistindo, o pessoal quem anotou aí a presença, fez comentários, né? Que a gente possa ficar bem, que a gente possa reencontrar sentidos que a gente havia talvez deixado um pouco de lado, que a gente possa construir sentidos novos para o que a gente faz, né? E principalmente que a gente possa se articular mais, né? Interagir mais entre as pessoas, né? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Ó, coração. Eu sou ruim de fazer coração. Obrigadão, gente. Obrigado, gente. Amanhã a gente está aqui com para variar, né? Não sei quem que é amanhã. Amanhã é segunda-feira, né? Então, o Mark Morton. Mark Dresser, desculpa. Professor de contrabaixo da Universidade da Califórnia, em San Diego, que o Sandrine Santoro teve um problema pessoal de saúde na família e não vai poder estar. Mas hoje tem o Mark Dresser, que vai ser maravilhoso, super improvisador. Vamos conversar com ele amanhã. Tá bom? Ó, beijo, gente. Beijo, Paulo. Fica bem. Até amanhã. Até mais.